Um relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou que a produção de etanol do Brasil para o ano de 2018 deve fechar em mais de 30 bilhões de litros, um aumento de 9% sobre os dados do ano passado. Em relação ao biodiesel, o aumento é ainda maior, cerca de 26% em relação a 2017, chegando a mais de 5 bilhões de litros. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a demanda doméstica total por etanol para 2018 é estimada em 28,7 bilhões de litros. A isso o departamento atribuiu a greve dos caminhoneiros, que acabou acumulando fretes por 11 dias no mês de maio, e também ao excedente de açúcar disponível no mercado mundial, o que faz que uma quantia maior de cana seja disponibilizada para a produção de combustíveis esse ano. O consumo interno total de biodiesel para 2018 em aproximadamente 5,3 bilhões de litros, um aumento de 25% em relação a 2017. Eu vou conversar agora com a Adriana Carvalho, engenheira em alimentos e mestre em nutrição e saúde, consultora em inovação do agronegócio. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, Yara, tudo bem? Adriana, hoje a gente vai falar sobre fabricação de cerveja, né? E para que esse empreendimento seja realmente um prazer e não se torne uma dor de cabeça, uma ressaca, é importante buscar informações necessárias, né, para ter sucesso nesse sentido. E a primeira delas diz respeito à legislação. Esse é o primeiro item a saber, Adriana? Isso, Yara, você tem razão, né? A primeira coisa que deve ser feita quando a pessoa tem intenção de empreender, né, na fabricação de cerveja, tendo em vista, né, que tem um boom, né, uma tendência, todo mundo está interessado no tema, em fabricar cerveja. Então, a primeira coisa a ser feita é olhar a legislação. E a legislação, ela determina, por exemplo, o que é cerveja, né? Sim, então, qual é a definição, né, de cerveja? Isso, pois é, então é muito interessante sobre a definição. Inclusive, é importante salientar que cerveja é diferente de chopp, né? E essa legislação, que é a legislação 8.918, que foi regulamentada pelo decreto 6.871, diz que cerveja é o produto da fermentação, né, do mosto, do malte, e aí acrescido de lúpulo, e é feita por meio da fermentação com levedura, né, de cerveja. E a diferença de cerveja para o chopp é que o chopp, por exemplo, ele não passa pelo processo de pasteurização, que é um processo para dar estabilidade, né, eliminar a atividade das leveduras depois de um determinado tempo. Qual que é a composição aí da cerveja, Adriana? Então, a cerveja basicamente é composta pelo malte, né, de cevada, e a água potável, o lúpulo. Então, e outros adjuvantes que acompanham lá o processo de fabricação da cerveja. E qual que é a proporção de malte de cerveja? Então, a gente, quando vai no mercado para comprar uma cerveja, eu quero uma puro malte, né? Então, está se referindo a isso. Então, quando a gente encontra a cerveja puro malte, né, na legislação fala sobre isso, é a cerveja que é feita 100% utilizando o malte de cevada. E aí a gente tem a cerveja normal, que aí é em torno de até no máximo 55% do malte. E aí existem as outras versões, né, de trigo, por exemplo. Então é uma mistura de malte de cevada e malte de trigo. Então, dependendo da proporção, a gente tem essas divisões. Nesse caso, são os sabores da cerveja? Então, sobre os sabores, é interessante salientar que a cevada é o principal constituinte da cerveja. E, por exemplo, tem pessoas que fabricam, né, cerveja com sabor de frutas, né? Então, por quê? É possível acrescentar frutas, né? O suco de frutas nessa cerveja. E aí existem as proporções. E aí, quando você vai utilizar esse suco de fruta, você tem que colocar que a cerveja é sabor de tal coisa com suco, e aí fazer referência. E existe também a possibilidade, Yara, por exemplo, de você substituir por óleos essenciais, né, ou aromas naturais. E aí você pode substituir o suco. Então, é dessa maneira que a gente vê, né, as cervejas diferentes aí no mercado. Sim, mas então o consumidor ele tem que estar atento aos rótulos, Adriana? Isso é muito importante, o consumidor ficar atento aos descritores do rótulo, né? Então, no rótulo vai constar todas as informações a respeito desse produto, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, sobre a rotulagem para a cerveja.
Exatamente, a gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo nós vamos falar um pouco mais sobre proibições e rotulagens de cervejas. É um minuto só.